Imagine que você está prestes a conhecer Elias. Não um rei, não um sacerdote, não alguém nascido em berço de ouro ou com privilégios. Apenas um homem de um canto empoeirado e esquecido do antigo Israel. Um homem que desafiaria os governantes mais poderosos de sua época. Um homem que invocaria fogo do céu. Um homem que enfrentaria ameaças de morte. Sobreviveria a probabilidades impossíveis. E, por fim, deixaria este mundo da maneira mais espetacular imaginável. Mas antes de falarmos dos milagres e do drama, deixe-me explicar por que, milhares de anos depois, as pessoas ainda contam essa história. É porque a jornada de Elias é a nossa jornada. Ele experimentou dúvidas devastadoras, sentiu-se completamente sozinho, questionou-se se algo que fazia realmente importava, quis desistir e, no entanto, em seus momentos mais sombrios, descobriu algo que mudou tudo. Esta noite, enquanto vocês ouvirão histórias de momentos em que o impossível se tornou possível. Ouvirão sobre uma seca de 3 anos que deixou uma nação de joelhos. Ouvirão sobre uma viúva que fez uma escolha impensável que salvou sua vida. Ouvirão sobre um confronto em uma montanha que seria lembrado por milênios. Ouvirão sobre um sussurro suave que foi mais poderoso do que terremotos e incêndios. E aqui está algo fascinante para refletirmos ao começarmos. E se Elias tivesse dito não? E se, quando lhe foi dada a primeira ordem impossível, ele tivesse decidido que era perigosa demais, difícil demais, irracional demais? Toda a história de Israel teria sido diferente. Às vezes, o momento mais importante em qualquer história é aquele em que alguém decide dar o primeiro passo, mesmo quando não consegue enxergar para onde o caminho leva. Ao se acomodar esta noite, saiba que você não está apenas ouvindo uma história. Você está entrando em um mundo de reinos antigos, desertos selvagens, confrontos dramáticos e momentos silenciosos de profunda verdade. Você está prestes a testemunhar como a coragem de uma pessoa pode inspirar milhões. Você está prestes a descobrir por que esta história sobreviveu enquanto tantas outras foram esquecidas. Respire fundo mais uma vez. Relaxe os ombros. Sinta a tensão deixando seu corpo. A história de Elias está prestes a começar e eu prometo que, ao final da jornada desta noite, você entenderá por que essa história tem o poder de mudar a forma como você enxerga os desafios, como enfrenta seus medos e como pensa sobre o que é realmente possível. Se você está pronto para essa jornada, se deseja mais histórias como esta que ajudam você a relaxar e refletir profundamente enquanto adormece, inscreva-se neste canal. Criamos conteúdo extenso, especialmente desenvolvido para envolver sua mente e acalmar seu espírito. E se você aprecia o esforço que dedicamos à pesquisa e à apresentação dessas histórias, um like rápido nos ajuda muito a continuar criando conteúdo para você. Agora, vamos voltar 3.000 anos no tempo. Vamos viajar para uma terra castigada por um sol implacável, onde o chão rachava sob os pés das pessoas, onde os rios secavam e onde uma nação havia esquecido a fonte de sua força. Vamos conhecer o homem misterioso que mudaria tudo. Capítulo 2. Um estranho misterioso surge do deserto. A terra de Israel estava morrendo. Imagine sair e ver apenas marrom, terra marrom, grama marrom, morta e quebradiça. Em costas marrons onde antes havia verdejante vegetação, o sol castigava dia após dia com intensidade implacável, sem nenhum alívio,
Nenhuma nuvem se formava no horizonte. Nenhuma brisa fresca trazia o aroma da chuva que se aproximava. Apenas calor, poeira e o crescente temor de que aquela seca jamais terminaria. O povo de Israel já havia passado por secas antes, mas esta era diferente. Meses se passaram sem chuva. Depois, 1 ano. Depois, mais tempo ainda. Os poços que haviam fornecido água por gerações secaram. Os agricultores viram seus campos se transformarem em pó. Os animais emagreceram e enfraqueceram. E nas aldeias e cidades, as pessoas começaram a sussurrar: será que Deus está zangado conosco? Será que fizemos algo errado? Eles tinham feito algo errado, mas a maioria ainda não se dava conta. Ou talvez não quisessem admitir. O rei Acabe governava Israel naquela época e tomou decisões que trouxeram trevas à terra. Ele se casou com Jezabel, uma princesa estrangeira que adorava deuses dos quais os israelitas nunca tinham ouvido falar. Deuses feitos de pedra e metal. Deuses que não podiam falar, não podiam ouvir, não podiam fazer absolutamente nada. Mas Jezabel era poderosa e persuasiva. Ela construiu templos para seu deus Baal, trouxe centenas de profetas para ensinar o povo sobre esses falsos deuses. E lenta e firmemente, o povo de Israel começou a se esquecer do verdadeiro Deus que havia libertado seus ancestrais da escravidão, que havia aberto o Mar Vermelho, que lhes havia dado esta terra em primeiro lugar. Altares que antes abrigavam sacrifícios ao Senhor, agora estavam vazios e em ruínas. Novos altares a Baal surgiram em cidades por todo Israel. O povo se esquivava, adorando tanto o Senhor quanto Baal, sem se comprometer totalmente com nenhum dos dois. E Deus observava tudo isso e sabia que algo precisava mudar. Foi então que Elias apareceu. Ninguém sabe exatamente de onde ele veio. A Bíblia nos diz que ele era de Tisbe, em Gileade, uma região remota e acidentada, longe dos centros de poder. Ele não era um sacerdote treinado no templo. Não era um nobre com ligações com a corte real. Não era um professor renomado nem um ancião respeitado. Ele era apenas um homem que ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. Imagine-o caminhando pelo deserto em direção à capital, Samaria. Suas roupas eram simples e rústicas, o tipo de vestimenta que um pastor usaria. Seu rosto estava marcado pelo sol e pelo vento ao longo dos anos. Seus olhos tinham uma intensidade que incomodava as pessoas, como se ele pudesse ver coisas que os outros não conseguiam. Ao atravessar as aldeias a caminho de confrontar o rei, as pessoas o encaravam. Quem era aquele estranho? O que ele queria? Elias não parou para dar explicações. Ele tinha uma mensagem para entregar e nada o distrairia de sua missão. Quando finalmente chegou ao palácio em Samaria, não pediu audiência, nem esperou educadamente por permissão para falar. Caminhou diretamente para a presença do rei Acabe, como se tivesse todo o direito de estar ali. Imagine a surpresa de Ahab. Ali estava um homem vestido como um andarilho do deserto, de pé no magnífico palácio, olhando o rei diretamente nos olhos, sem o menor sinal de medo. Os servos e conselheiros presentes prenderam a respiração. Quem ousaria se aproximar do rei dessa maneira? Então Elias falou. Sua voz era calma, mas absolutamente firme. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos anos vindouros, a não ser por minha palavra. Pense nessa afirmação por um momento. Elias não estava prevendo o tempo.
Ele não estava fazendo uma suposição com base nas nuvens ou nos padrões de vento. Ele estava declarando que pessoalmente tinha autoridade para fechar os céus. Ele estava dizendo ao rei de Israel que a chuva não cairia até que ele, Elias, dissesse que poderia. Acabe deve ter ficado atônito. Aquele homem estava louco? Era perigoso? Estava brincando? Antes que o rei pudesse formular uma resposta, antes que os guardas pudessem prender aquele estranho profeta, Elias simplesmente se virou e saiu. Não esperou por permissão para partir. Não defendeu sua declaração, nem se explicou mais. Ele havia entregado a mensagem de Deus e agora tinha outros compromissos. Do lado de fora do palácio, o sol continuava a brilhar. O céu permanecia sem nuvens e Elias se afastou do centro do poder, da civilização, para o deserto. Ele sabia o que estava por vir. A seca que ele havia profetizado não era apenas um fenômeno climático, era um teste, um desafio, uma maneira de forçar Israel a confrontar uma questão crucial. Quem é o verdadeiro Deus? Você consegue imaginar o que Elias deve ter sentido ao sair daquele palácio? Ele acabara de se tornar inimigo do homem mais poderoso de Israel. Ele havia declarado algo que afetaria cada pessoa da nação, e agora ele estava indo embora, sem um exército para protegê-lo, sem riquezas para sustentá-lo, sem nenhum plano a não ser aguardar a próxima instrução de Deus. É aqui que a história de Elias realmente começa, não com os milagres dramáticos que ainda viriam, mas com este primeiro ato de coragem. A disposição de falar a verdade ao poder, a prontidão para confiar em Deus, mesmo quando isso significava colocar-se em perigo, a decisão de obedecer, independentemente do custo. E aqui está uma pergunta que vale a pena refletir enquanto você continua ouvindo esta noite. Quando foi a última vez que você fez algo que exigiu esse tipo de coragem? Quando foi a última vez que você defendeu aquilo que sabia ser certo, mesmo que fosse desconfortável ou arriscado? A história de Elias nos desafia a pensar se estamos vivendo com esse tipo de fé ousada ou se estamos jogando pelo seguro, nos precavendo, tentando agradar a todos, mas estamos nos adiantando. O confronto com Acabe foi apenas o começo. A seca estava apenas começando e as aventuras mais incríveis de Elias ainda estavam por vir. Na próxima parte da nossa história, você descobrirá para onde Elias foi depois de deixar o palácio, como ele sobreviveu quando toda a terra estava secando e a maneira surpreendente como Deus providenciou para este profeta fiel. Se você está gostando desta jornada pela história de Elias, faça-me um favor e clique no botão curtir. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas histórias longas, perfeitas para relaxar no final do dia. E continue comigo, porque o que acontece a seguir vai te surpreender. Capítulo 3. A promessa impossível que parou a chuva. No instante em que Elias saiu do palácio do rei Acabe, tudo mudou. Não imediatamente no mundo físico, o sol ainda brilhava, a poeira ainda soprava pelas ruas de Samaria, mas espiritualmente, cosmicamente, algo se transformou. Elias havia falado e o céu ouvira. A chuva não cairia. No mundo antigo, a chuva era tudo. Não existiam sistemas de irrigação que traziam água de fontes distantes, nem canos que levavam água a todas as casas, nem supermercados abastecidos com comida do mundo inteiro. Se não chovesse, as plantações não cresciam. Se as plantações não cresciam, as pessoas não comiam. Era simples assim.
e assustadora sim. Elias acabara de anunciar que Deus iria cortar o abastecimento de água para toda uma nação, não por algumas semanas, não por uma estação, por anos. Pense na magnitude dessa declaração. Cada agricultor, cada família, cada ser vivo em Israel seria afetado pelo que Elias acabara de declarar. Mas por quê? Por que Deus faria algo tão severo? É aqui que a história fica realmente interessante e onde precisamos entender o que estava acontecendo por baixo da superfície da vida cotidiana em Israel. O rei Acabe e a rainha Jezabel não apenas toleravam a adoração de falsos deuses, como a promoviam ativamente, construíam templos para ela e empregavam centenas de profetas para ensiná-la. Mas, além disso, escolheram especificamente Baal como seu deus favorito. E aqui está a parte fascinante. Baal era supostamente o deus das tempestades e da chuva. As pessoas acreditavam que Baal controlava o clima, enviava a chuva e fazia as plantações crescerem. Então, quando Elias anunciou a seca, ele não estava apenas dando más notícias sobre o tempo, ele estava desafiando Baal diretamente. Era como se Elias estivesse dizendo: "Você acha que Baal controla a chuva? Vamos descobrir. Vamos ver se o seu Deus consegue enviar sequer uma gota d'água. Vamos ver quem realmente manda aqui." Não se tratava apenas de um evento climático, era um confronto teológico e levaria anos para se desenrolar completamente. Imagine ser uma pessoa comum em Israel quando essa seca começou. No início, talvez você não tenha dado muita importância. Períodos de seca aconteciam, mas então as semanas se passaram, os meses se passaram, os poços começaram a baixar, os riachos começaram a secar, e você se lembrou daquele estranho profeta que apareceu no palácio, aquele que disse que a chuva não cairia, a não ser por sua palavra. Será que um só homem poderia realmente ter tanto poder? Será que o Senhor, o Deus de Israel, poderia realmente estar tão descontente com o seu povo? E se sim, o que seria necessário para restaurar a ordem? Essas perguntas reverberaram por Israel enquanto a seca persistia, mas Elias não estava lá para respondê-las. Depois de entregar sua mensagem a Acabe, Elias recebeu outra instrução de Deus: "Saia daqui, vire-se para o leste e esconda-se no ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você beberá da água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que lhe forneçam alimento ali." Este é um daqueles momentos da história que revela muito sobre a fé. Deus não enviou Elias para uma cidade onde ele pudesse ficar com amigos. Ele não o direcionou para um benfeitor rico que pudesse lhe oferecer comida e proteção. Ele o enviou para um desfiladeiro no deserto, onde seus únicos vizinhos seriam animais selvagens e pássaros. Por quê? Talvez porque o que estava prestes a acontecer em Israel seria tão difícil, tão doloroso, que Elias precisava se manter afastado. Ou talvez porque o próprio Elias precisasse aprender algo sobre confiar na provisão de Deus antes de poder ensinar essa lição a outros. Ou talvez porque, se Elias tivesse permanecido em áreas povoadas, Acabe o teria caçado e matado. Seja qual for o motivo, Elias obedeceu. Deixou para trás qualquer possibilidade de conforto ou segurança e dirigiu-se ao vale de Querite. E quando lá chegou, descobriu que a provisão de Deus era muito diferente do planejamento humano. O riacho fornecia água, o que era essencial. Mas e a comida? Deus havia dito que enviaria corvos para alimentar Elias. Corvos. Grandes aves pretas conhecidas por serem necrófagas, não por ajudarem. Aves que roubavam comida, não a entregavam. E, no entanto,
Foi exatamente isso que aconteceu. Todas as manhãs e todas as noites, corvos vinham até Elias trazendo pão e carne. Imagine a cena. Este homem solitário, sentado à beira de um pequeno riacho em uma ravina desolada, e essas aves selvagens voando com comida nos bicos, deixando-a perto dele e voando para longe, dia após dia após dia. De onde os corvos tiraram a comida? A Bíblia não diz. Talvez das cozinhas do rei Acabe, o que seria profundamente irônico. O rei alimentando, sem saber, o profeta que provavelmente desejava morto, talvez de algum outro lugar completamente diferente. A questão não é de onde veio a comida. A questão é que Deus providenciou de uma maneira totalmente inesperada. Esse é um tema recorrente em toda a história de Elias. A provisão de Deus raramente se apresenta da forma que esperamos. Desejamos segurança, estabilidade, renda previsível e condições confortáveis. Muitas vezes, Deus nos dá apenas o suficiente para hoje, entregue de maneiras surpreendentes, exigindo que confiemos nele novamente amanhã. Elias sentou-se junto ao riacho, comeu a comida trazida pelos pássaros e observou a nação que amava sofrer com a seca que ele mesmo havia decretado. O que lhe passou pela cabeça durante aqueles longos dias e noites? Será que se perguntou se tinha feito a coisa certa? Preocupou-se com o povo que passava fome? Questionou se aquela medida extrema era realmente necessária? A Bíblia não nos revela os pensamentos íntimos de Elias durante esse período, mas sabemos que ele permaneceu no ribeiro de Querite por um tempo considerável e que, inevitavelmente, o ribeiro começou a secar. A mesma seca que devastava Israel acabou afetando também a fonte de água de Elias. E é aí que nossa história dá outra guinada inesperada, porque quando o riacho secou, Deus não disse: "Muito bem, já chega, vamos acabar com a seca agora." Em vez disso, ele deu a Elias outra instrução impossível, que testaria sua fé ainda mais do que se esconder em um desfiladeiro comendo pão trazido por pássaros. Mas antes de prosseguirmos, pense nisto. Elias poderia ter entrado em pânico quando o riacho secou. Ele poderia ter decidido resolver a situação por conta própria, sair do esconderijo e encontrar uma solução sozinho. Mas ele não fez isso. Ele esperou pela próxima instrução de Deus. Ele confiou que o mesmo Deus que havia providenciado alimento por meio dos corvos poderia prover tudo o que ele precisasse em seguida. Quantas vezes fazemos o contrário? Quantas vezes entramos em pânico ao primeiro sinal de problema? Corremos para resolver as coisas nós mesmos e nos esquecemos de esperar e ouvir a orientação de Deus? A paciência de Elias neste momento é tão milagrosa quanto a dos corvos que trouxeram alimento. A seguir, em nossa história, você ouvirá sobre um dos encontros mais tocantes de toda a jornada de Elias. Um encontro com uma mulher desesperada que resultaria em milagres, sofrimento e, por fim, uma demonstração do poder de Deus sobre a vida e a morte. Mas primeiro, aquele riacho precisava secar. Aquela segurança precisava desaparecer, porque o que viria a seguir exigiria uma fé ainda maior. Continue comigo nesta jornada, e se ainda não o fez, inscreva-se neste canal para não perder nenhuma dessas histórias longas que ajudam você a relaxar, refletir profundamente e adormecer em paz. A melhor parte da história de Elias ainda está por vir. Capítulo 4. Sobrevivendo sozinho. Corvos, riachos e provisão divina. O desfiladeiro de Querite não era um lugar confortável. Era isolado, rochoso,
longe de qualquer cidade ou vila. Quando Elias chegou lá pela primeira vez, seguindo as instruções específicas de Deus, ele deve ter se perguntado no que estava se metendo. Não era um local de férias, não era um retiro tranquilo. Era sobrevivência na natureza selvagem. E Elias estava prestes a aprender lições sobre confiança que o preparariam para tudo o que ainda estava por vir. Vamos parar um instante e imaginar essa cena, porque é fácil passar por ela rapidamente ao contar a história de Elias. Mas esse período no desfiladeiro foi crucial. Elias estava completamente sozinho, sem contato humano, sem notícias do mundo exterior, sem saber o que estava acontecendo em Israel. Se a seca estava surtindo o efeito desejado, se o rei Acabe o estava procurando, se o povo estava se voltando para Deus. Apenas Elias, o riacho, as rochas e os corvos. De manhã e à noite, todos os dias, essas aves chegavam com comida. Pão e carne, diz a Bíblia. Comida simples, mas suficiente. O bastante para manter Elias vivo e saudável, mas nada em excesso. Sem banquetes, sem variedade, sem luxos, apenas provisão. Há algo profundo nessa situação. Deus poderia ter enviado Elias a uma família rica que o esconderia e o alimentaria abundantemente. Deus poderia ter feito do esconderijo de Elias um oásis exuberante, com árvores frutíferas e caça em abundância. Mas, em vez disso, Deus escolheu a forma de provisão mais improvável e humilde que se possa imaginar. Por que isso importa? Porque Elias estava prestes a passar anos ensinando Israel a confiar em Deus em vez de confiar em Baal, em vez de confiar em riquezas, poder político ou planos humanos. E você não pode ensinar o que não aprendeu. Elias precisava experimentar a dependência radical da provisão de Deus antes de poder chamar outros a essa mesma dependência. Pense no que significa comer comida trazida por pássaros selvagens. Todas as manhãs, ao acordar, Elias tinha que confiar que os corvos viriam. Ele não podia estocar comida para semanas. Não podia plantar nem caçar naquela ravina árida. Ele era completamente dependente de algo que não podia controlar, prever ou garantir que continuaria. Isso é confiança verdadeira. Não o tipo de confiança em que você tem 3 planos de contingência para o caso de algo dar errado. Não o tipo de fé em que você depende principalmente de Deus, mas também tem suas próprias redes de segurança. Isso era dependência pura e vulnerável da provisão divina. E funcionou. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, os corvos vinham, o riacho corria, Elias sobreviveu e até prosperou naquele lugar improvável. Ele tinha tempo para pensar, orar e ouvir a Deus sem as distrações da vida normal. De certa forma, esse período de isolamento foi uma dádiva, preparando Elias para os intensos confrontos que viriam pela frente. Mas nada dura para sempre, e eventualmente o inevitável aconteceu. O riacho começou a secar. O nível da água baixava dia após dia. A mesma seca que devastava Israel finalmente atingiu até mesmo esse pequeno riacho, aparentemente protegido. Elias observou sua fonte de água desaparecer lentamente. O que é fascinante neste momento é o seguinte: Deus não enviou chuva para encher o riacho novamente. Deus não fez milagrosamente aquele riacho fluir para sempre, enquanto o resto da nação sofria com a seca. Até mesmo Elias, o fiel profeta de Deus,
teve que experimentar as consequências da seca que ele mesmo havia anunciado. Isso nos ensina algo importante sobre como Deus age. Ser fiel a Deus não significa que estamos isentos de dificuldades. Não significa que recebemos um passe especial que nos permite evitar as circunstâncias difíceis que afetam a todos. Elias passou pela mesma seca que todos os outros israelitas. A diferença é que Elias tinha a promessa de provisão de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras. À medida que o riacho secava, reduzindo-se a um fio d'água, depois a algumas poças isoladas, depois a pedras úmidas e, por fim, a nada além de pó, Elias se viu diante de uma escolha. Ele entraria em pânico, abandonaria seu esconderijo e tentaria encontrar água por conta própria? Duvidaria que Deus pudesse prover o que ele precisava? A Bíblia não registra nenhuma crise de fé para Elias nesse momento. Em vez disso, simplesmente lemos que, quando o riacho secou, Deus falou com ele novamente, dando-lhe novas instruções. Deus não se surpreendeu com o fato de a água ter acabado. Deus não estava se apressando para bolar um plano B. Tudo isso fazia parte de uma história maior, e a próxima instrução de Deus levaria Elias a um lugar ainda mais inesperado do que um desfiladeiro alimentado por corvos. Mas antes de passarmos para o próximo capítulo, vamos considerar o que essa parte da história de Elias significa para nós. Todos nós passamos por períodos difíceis na vida, momentos em que nossos recursos se esgotam, momentos em que o que costumava nos sustentar já não parece suficiente, momentos em que nossa segurança desaparece e não sabemos de onde virá o próximo sustento. A experiência de Elias no desfiladeiro de Querite nos ensina que esses períodos de seca não significam que Deus nos abandonou, não significam que fizemos algo errado ou que estamos sendo punidos. Às vezes, o riacho seca simplesmente porque é hora de seguir para o próximo lugar, aprender a próxima lição, ver Deus prover de uma nova maneira. A questão não é se nossos riachos secarão, eles secarão. A vida garante que nossas circunstâncias mudarão, que o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, que enfrentaremos situações em que nossas soluções habituais não estarão disponíveis. A questão é, como reagiremos quando isso acontecer? Confiaremos que Deus tem um próximo passo para nós? Aguardaremos sua orientação antes de agirmos em pânico? Lembraremos de todas as vezes em que Ele nos proveu e acreditaremos que Ele pode prover novamente? Elias passou nesse teste. Ele permaneceu no desfiladeiro até que Deus falasse. Não saiu antes da hora por medo. Não ficou tempo demais por teimosia. Permaneceu atento à voz de Deus e, quando a instrução veio, estava pronto para obedecer novamente, mesmo sem ter ideia do que o aguardava em seu próximo destino. E o que o aguardava era um dos episódios mais belos, surpreendentes e desafiadores de toda a sua história. Um encontro que testaria sua fé de novas maneiras. Um milagre que sustentaria 3 pessoas em circunstâncias impossíveis. E, por fim, uma crise dilacerante que levaria a uma das mais poderosas demonstrações do poder de Deus em todo o Antigo Testamento. Mas estamos nos adiantando novamente. Por ora, imagine Elias pela última vez naquele riacho seco, ouvindo Deus dizer: vá imediatamente para Sarepta, na região de Sidom, e fique lá. Dei ordens a uma viúva de lá para lhe fornecer alimento. Sarepta, não em Israel, mas em Sidom, território estrangeiro. Na verdade,
o berço de Baal. Sidom era a terra natal da rainha Jezabel, onde o culto a Baal era a principal religião. E Deus estava enviando Elias para lá para ser alimentado por uma viúva que naquela cultura estaria entre as pessoas mais pobres e vulneráveis. Se você ainda está comigo nesta jornada pela vida de Elias, muito obrigado. Estamos caminhando para os momentos mais dramáticos da sua história. Mas esses episódios mais tranquilos são muito importantes para entendermos quem Elias era e por que suas ações posteriores tiveram tanto impacto. Se esta história está te ajudando a relaxar esta noite, clique no botão curtir para me avisar e vamos continuar juntos até Sarepta, onde Elias estava prestes a aprender que a provisão de Deus muitas vezes vem das fontes mais improváveis. Capítulo 5. A última refeição da viúva e um pedido inimaginável. A jornada do desfiladeiro de Querite até Sarepta não foi curta. Elias teve que viajar para o norte, através de paisagens áridas, passando por campos ressecados e aldeias desesperadas, adentrando o território estrangeiro. Cada passo o levava para mais longe do familiar e mais fundo no desconhecido. Sarepta era uma pequena cidade costeira na região de Sidom. Lembre-se, esta era a terra natal da rainha Jezabel. Era um lugar onde o culto a Baal não só era aceito, como também celebrado. Elias não estava entrando em território neutro. Ele estava entrando no coração da própria religião que havia desafiado ao proclamar a seca. Mas Deus havia dito que uma viúva em Sarepta o sustentaria. Então Elias foi até lá. Quando finalmente chegou ao portão da cidade, cansado e sedento da viagem, viu uma mulher juntando gravetos. Algo nela lhe chamou a atenção. Talvez fosse o jeito como se movia, lenta e abatida. Talvez fosse intuição divina. Seja qual fosse o motivo, Elias sabia que aquela era a mulher que Deus o enviara para encontrar. Ele se aproximou dela e fez um pedido simples. Você poderia me trazer um pouco de água em um jarro para que eu possa beber? Era um pedido razoável. Viajantes pediam água o tempo todo. Mas lembre-se, havia uma seca severa. A água era preciosa. Cada gota era medida e racionada. Mesmo assim, a viúva concordou. Ela se virou para ir buscar água para aquele estranho. Ao sair, Elias a chamou com outro pedido. E traga-me, por favor, um pedaço de pão. Esse segundo pedido mudou tudo. A viúva parou e se virou para encará-lo, e as palavras que ela pronunciou em seguida revelaram o quão desesperadora era sua situação. Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, disse ela, não tenho pão nenhum, só um punhado de farinha num pote e um pouco de azeite numa jarra. Estou juntando alguns gravetos para levar para casa e fazer uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Leia essa última parte novamente. Para que possamos comê-la e morrer. Essa mulher não estava exagerando. Ela não estava sendo dramática. Ela estava constatando um fato simples e terrível. Ela tinha ingredientes suficientes apenas para preparar uma última e minúscula refeição para si mesma e seu filho pequeno. Depois disso, eles morreriam de fome. A seca que Elias havia decretado sobre Israel se espalhou para além das fronteiras do país. Aquela mulher estrangeira, naquela cidade desconhecida, sofria o mesmo destino que todos os outros na região. E Elias acabara de lhe pedir um pouco de sua última comida. Imagine-se no lugar da viúva por um instante. Seu filho vai morrer. Você vai morrer. Você aceitou isso como inevitável. Você está juntando lenha para preparar sua última refeição. E um estranho se aproxima e pede que você o alimente. O que você faria?
A maioria das pessoas diria não. A maioria pensaria: sinto muito pela sua situação. Desconhecido, mas preciso cuidar do meu filho primeiro. Não tenho como te dar o pouco que me resta. Mas Elias não se deixou dissuadir pela explicação dela. Na verdade, fez um pedido ainda mais ousado. Disse-lhe: não tenha medo, vá para casa e faça como disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim com o que você tem e traga-o para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Primeiro faça um pouco para mim. Essas palavras devem ter soado insanas para a viúva, cruéis até. Como aquele homem podia pedir que ela o alimentasse primeiro, antes do próprio filho? Mas então Elias disse algo que mudou tudo. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Era uma promessa, uma garantia, uma afirmação milagrosa. Se a viúva confiasse naquele estranho, se ela se arriscasse a alimentá-lo primeiro com seus últimos recursos, então, de alguma forma, impossivelmente, sua farinha e seu azeite não acabariam. Ela teria o suficiente, não apenas para aquele dia, mas enquanto durasse a seca. Agora, pense na escolha que essa mulher enfrentou. Ela não conhecia Elias. Não tinha motivos para confiar nele. Ela não era israelita, então provavelmente não sabia muito sobre o Senhor, o Deus de Israel. Ela podia ver seu jarro de farinha e sua jarra de azeite. Sabia exatamente o quanto havia pouco ali e precisava decidir: confiaria nessa promessa ou faria o que parecia lógico e alimentaria seu filho primeiro? Eis o que é belo neste momento. A viúva escolheu a fé em vez da lógica. A Bíblia simplesmente diz: ela foi e fez como Elias lhe havia ordenado, sem relatos de discussões, sem negociações, sem exigir provas prévias. Ela simplesmente foi e fez. Ela pegou seu punhado de farinha e seu pouco de azeite e fez pão para Elias. Deu-lhe o pão. Depois, fez pão para si mesma e para o filho. Quando verificou o pote de farinha, viu que não estava vazio, e quando olhou para o jarro de azeite, ainda havia azeite dentro. No dia seguinte, ela fez pão novamente. O pote de farinha não esvaziou. O jarro de azeite não secou. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, aquela pequena quantidade de farinha e azeite continuava produzindo o suficiente, sem transbordar, sem encher a casa toda de fartura. Apenas o suficiente para as necessidades de cada dia. 3 pessoas, Elias, a viúva e seu filho, viviam dessa provisão milagrosa, em meio a uma seca devastadora, enquanto pessoas ao seu redor sofriam e morriam. Essa família tinha o que precisava, não porque fossem ricos, poderosos ou especiais, mas porque uma mulher escolheu confiar em uma promessa impossível. Pense no que esta história revela sobre como Deus age. A viúva abriu mão daquilo que considerava sua última esperança e, ao fazê-lo, recebeu algo muito melhor. Ela agiu com fé quando todos os cálculos lógicos diziam que não deveria, e sua fé foi recompensada com provisão constante. Esse é um padrão que vemos ao longo da Bíblia e em toda a vida. Deus frequentemente nos pede para dar antes de receber, para confiar antes de ver os resultados, para dar um passo de fé antes que o caminho esteja claro. E quando fazemos isso, descobrimos que a provisão de Deus é mais confiável do que qualquer planejamento humano
ou segurança terrena. Para a viúva de Sarepta, esse milagre diário deve ter sido surpreendente a princípio, mas aos poucos se tornou rotina. Todas as manhãs, ela ia até o jarro e encontrava farinha. Todas as noites, ela colocava azeite e encontrava o suficiente. O que começou como uma promessa impossível tornou-se realidade diária. Para Elias, esse período vivendo com a viúva e seu filho deve ter sido uma mudança bem-vinda em relação ao isolamento do desfiladeiro de Querite. Ele estava novamente integrado a uma família, observando um menino brincar, compartilhando refeições com os outros e vivenciando algo parecido com a vida normal, mesmo em meio a circunstâncias extraordinárias. Mas, como descobriremos no próximo capítulo, nem mesmo a provisão milagrosa nos isenta da tragédia. Mesmo quando Deus está claramente agindo, coisas dolorosas ainda podem acontecer. E às vezes, essas dores se tornam o cenário para milagres ainda maiores. Os dias tranquilos na casa da viúva estavam prestes a ser destruídos pelo pior pesadelo de qualquer pai. Mas não quero deixar passar apressadamente este belo momento. Uma mulher desesperada confiando numa promessa impossível. Um profeta encontrando refúgio com amigos improváveis. Uma criança indo para a cama de barriga cheia, dia após dia, quando, por tudo o que se sabe, já deveria estar morta de fome. Antes de prosseguirmos, se você está encontrando paz nesta história esta noite, se ela está ajudando você a relaxar e refletir enquanto se prepara para dormir, você poderia se inscrever neste canal? Criamos essas narrativas longas especificamente para pessoas que desejam algo significativo e relaxante para ouvir à noite. Clique no botão de inscrição para não perder as próximas histórias. Agora, respire fundo e prepare-se para o que vem a seguir, porque a história de Elias e da viúva está prestes a tomar um rumo devastador que os testará de maneiras que jamais imaginaram. Capítulo 6. Quando a morte bateu à porta. O pior pesadelo de uma mãe. O tempo transcorria em paz na casa da viúva em Sarepta. O jarro de farinha continuava seu milagre diário. O cântaro de azeite nunca se esgotava. Elias permaneceu com essa pequena família e a vida desenvolveu um ritmo confortável. Em um mundo assolado por seca e fome severas, aquela pequena casa havia se tornado uma ilha de provisão e paz. O filho da viúva era um menino inteligente e enérgico. Não sabemos seu nome, a Bíblia não o registra, mas podemos imaginá-lo brincando no pátio, ajudando a mãe a buscar água, talvez fazendo perguntas a Elias sobre sua terra natal, Israel. Essa criança, que estivera à beira da inanição, agora estava saudável e próspera, prova viva da provisão milagrosa de Deus. Mas então, tudo mudou da pior maneira possível. A Bíblia nos conta que, algum tempo depois, o filho adoeceu. Tudo começou de repente, como costuma acontecer nesses casos. Talvez uma febre, talvez dificuldade para respirar. A doença se manifestou com força e rapidez, e foi grave desde o início. A viúva, que aprendera a confiar na provisão de Deus para o pão de cada dia, agora enfrentava algo muito mais terrível do que a fome. Seu filho estava morrendo. Ela fez tudo o que pôde. Podemos imaginá-la tentando todos os remédios que conhecia, passando a noite em claro, aplicando panos frios em sua testa febril, implorando para que ele ficasse com ela, lutasse, resistisse. Mas a doença era muito forte. Apesar de todos os seus esforços, apesar das suas orações, apesar de tudo o que tentou, a respiração da criança tornou-se cada vez mais difícil.
A febre subiu vertiginosamente. E finalmente chegou o pior momento imaginável. O menino parou de respirar completamente. Estava morto. A angústia da viúva explodiu em raiva, e ela voltou essa raiva contra Elias. Ela o confrontou com palavras que revelaram a profundidade de sua dor. O que você tem contra mim, homem de Deus? Veio para me lembrar do meu pecado e matar meu filho? Tente compreender o que se passava na mente e no coração dela naquele momento. Antes da chegada de Elias, ela e o filho estavam prestes a morrer juntos. Teria sido uma morte pacífica, de certa forma. Eles teriam compartilhado aquela última refeição e partido de um mundo que se tornara cruel demais para sobreviver. Mas então, Elias chegou com sua promessa e a esperança voltou. Ela vira o filho se alimentar dia após dia, ficando mais forte, rindo e brincando. Ela acreditara que talvez, só talvez, eles sobrevivessem àquela seca. Afinal, e agora seu filho estava morto de qualquer maneira. Do ponto de vista dela, a presença de Elias só piorou tudo. O milagre apenas adiou o inevitável e tornou a perda final mais dolorosa. E em sua antiga visão de mundo, ela supôs que aquilo devia ser um castigo por algo que ela havia feito de errado. Algum pecado do seu passado havia sido notado por aquele poderoso Deus de Israel. E o preço era a vida de seu filho. Elias não discutiu com ela nem se defendeu. Ele simplesmente disse: "Dê-me seu filho." Ele pegou a criança morta de seus braços. Imagine o peso daquele corpo sem vida. E a carregou escada acima até o quarto onde Elias estava hospedado. Deitou o menino na cama e então fez algo extraordinário. Ele orou, mas não uma oração calma e pacífica. Era uma oração de luta, uma oração desesperada. Senhor meu Deus, trouxeste tragédia até mesmo a esta viúva com quem estou hospedado, fazendo com que seu filho morresse? Elias questionava a Deus, exigindo respostas. Não se tratava de religião polida. Era uma conversa franca e honesta com o Criador do universo. E então, Elias fez algo ainda mais extraordinário. Ele se estendeu sobre o corpo da criança morta 3 vezes e clamou: Senhor meu Deus, que a vida deste menino volte a ele. Essa é uma imagem muito poderosa. Elias, literalmente cobrindo a criança morta com o próprio corpo, invocando a Deus para reverter a própria morte. Não pedindo a cura de uma doença, o menino já estava morto. Não solicitando um milagre de provisão como a farinha e o azeite. Isso era algo muito mais impossível. Elias estava pedindo a Deus para trazer alguém de volta da morte. Por que Elias tinha fé de que isso poderia acontecer? A Bíblia não nos diz. Talvez tenha sido desespero. Talvez tenha sido seu relacionamento com Deus que lhe deu confiança para pedir o impossível. Talvez tenha sido a consciência de que a morte daquela criança destruiria a frágil fé da viúva. Seja qual for o motivo, Elias pediu algo sem precedentes, e Deus respondeu. A Bíblia diz simplesmente: o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino voltou a ele, e ele viveu. Você consegue imaginar o que aconteceu naquele momento? O peito da criança se movendo repentinamente com a respiração, seus olhos se abrindo, a cor retornando ao seu rosto, a vida fluindo de volta para um corpo que estava sem vida. Elias, observando esse milagre acontecer bem diante de seus olhos, deve ter sido tomado por uma alegria, admiração e alívio imensos. Ele pegou a criança, que estava viva e respirando, e a levou escada abaixo até sua mãe. Veja, disse Elias, seu filho está vivo.
A resposta da viúva é bela e profunda. Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor que sai da sua boca é a verdade. É interessante o que ela disse ali. Ela não disse muito obrigada ou não acredito. Ela fez uma declaração sobre a verdade e sobre a identidade de Elias, através dessa experiência devastadora e da restauração milagrosa. Sua fé atingiu um nível completamente novo. Ela havia confiado na promessa de Elias sobre a farinha e o azeite, mas talvez tivesse tido alguma dúvida. Talvez tivesse se perguntado se era apenas uma feliz coincidência, se o profeta era um bom homem, mas não necessariamente falava em nome de Deus. Mas agora, depois de ver seu filho morto e depois ressuscitado, não havia mais espaço para dúvidas. Ela sabia com absoluta certeza que Elias era o representante de Deus e que Deus era real, poderoso e digno de confiança. Às vezes, a fé é forjada no fogo das nossas piores experiências. Às vezes, só descobrimos no que acreditamos quando enfrentamos algo devastador e percebemos se a nossa fé consegue nos sustentar. A fé da viúva foi testada da pior maneira imaginável e do outro lado dessa provação, ela emergiu com uma convicção inabalável. Para Elias, esse milagre também foi significativo. Ele havia anunciado uma seca e a presenciado. Tinha sido alimentado por corvos e sustentado por farinha e azeite em abundância. Mas ressuscitar alguém dentre os mortos era algo completamente diferente. Era Deus demonstrando poder sobre o inimigo supremo, a própria morte. Esse milagre prenunciou algo que se tornaria central para a fé milhares de anos depois. A crença de que Deus pode vencer a morte, que o fim não é realmente o fim, que a vida pode triunfar sobre a morte. Quando Jesus ressuscitou pessoas dos mortos, ele estava seguindo um padrão que Elias ajudara a estabelecer séculos antes. Mas também precisamos fazer algumas perguntas difíceis sobre essa história. Por que o menino teve que morrer? Por que a viúva teve que sofrer tanta angústia? Por que Deus permitiu essa tragédia antes de realizar o milagre? A Bíblia não responde a essas perguntas diretamente, mas podemos observar que tanto a viúva quanto Elias foram transformados por essa experiência. Sua fé se aprofundou, sua compreensão do poder de Deus se expandiu e sua história seria contada por milhares de anos, encorajando inúmeras outras pessoas que enfrentam perdas e devastação. Às vezes, Deus permite que atravessemos vales de sombras para que, ao emergirmos do outro lado, possamos realmente saber, não apenas acreditar, mas ter certeza que Ele é poderoso, presente e digno de confiança. Às vezes, nossos momentos mais difíceis se tornam nossos testemunhos mais poderosos. Ao prosseguirmos com a história de Elias, lembremo-nos daquela viúva e de seu filho que viviam em Sarepta, sustentados por milagres diários, marcados para sempre por uma experiência de quase morte e ressurreição. Eles faziam parte de algo maior do que eles próprios, parte de uma história que ecoaria através dos tempos. E Elias, carregando consigo essas experiências, estava sendo preparado para o seu maior desafio até então. A seca persistia. Israel continuava a sofrer. E chegava a hora de um confronto que seria lembrado por milênios, o embate no Monte Carmelo. Se você ainda está ouvindo, ainda está embarcando nessa jornada comigo por essa história ancestral,
Espero que esteja se sentindo relaxado e em paz. Essas histórias de fé, crise e resolução milagrosa têm o poder de nos ajudar a colocar nossas próprias vidas em perspectiva, não é mesmo? Se este conteúdo for significativo para você, por favor, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir essas histórias de esperança e poder divino. Agora, prepare-se para o que vem a seguir, porque Elias estava prestes a deixar a segurança da casa da viúva e retornar a Israel para o confronto mais dramático de todo o seu ministério. Capítulo 7. Confronto na montanha. 450 contra 3 anos se passaram. 3 longos anos de seca. 3 anos de sofrimento para a nação de Israel. Os riachos secaram. Os campos viraram pó. Animais morreram. O povo passou fome. E ainda não choveu. O reino do rei Acabe estava em crise. E o próprio rei passou esses anos procurando por Elias, o profeta que anunciara esse desastre, e depois desaparecera. Durante esses 3 anos, Elias esteve escondido, primeiro no vale de Querite, depois em Sarepta com a viúva e seu filho. Mas o tempo de esconderijo havia terminado. Deus falou novamente com Elias: "Vá e apresente-se a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra." Finalmente, a seca iria acabar, mas primeiro, algo importante precisava acontecer. O povo de Israel precisava fazer uma escolha. Precisavam decidir de uma vez por todas a quem serviriam: ao Senhor, o Deus de seus ancestrais, ou a Baal, o Deus que a rainha Jezabel havia promovido. Elias partiu em busca do rei Acabe. Quando finalmente se encontraram, as primeiras palavras de Acabe foram acusatórias. "É você, perturbador de Israel? Perturbador de Israel." Era assim que Acabe chamava Elias. Na mente do rei, esse profeta era responsável por todo o sofrimento dos últimos 3 anos. Se Elias não tivesse anunciado a seca, não haveria problema algum. Não importava que Israel tivesse abandonado a Deus e estivesse adorando ídolos falsos. Não importava que o próprio propósito da seca fosse despertar o povo espiritualmente. Na mente de Acabe, Elias era o problema. Elias respondeu com a verdade: "Eu não causei problemas para Israel, mas você e a família de seu pai sim. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins." Então Elias lançou um desafio que deve ter deixado todos os que o ouviram atônitos. "Agora convoquem todo o povo de Israel para se encontrarem comigo no Monte Carmelo e tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel." Isso foi ousado, isso foi audacioso. Elias estava convocando um confronto público, não uma conversa privada, não um debate teológico tranquilo. Um confronto público e massivo entre ele, um profeta do Senhor, e 850 profetas de falsos deuses. O rei Acabe poderia ter recusado, poderia ter prendido Elias imediatamente, mas algo o fez concordar. Talvez estivesse curioso, talvez pensasse que seus profetas venceriam e ele finalmente poderia desacreditar Elias. Talvez, depois de 3 anos de seca, estivesse desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Seja qual for o motivo, Acabe enviou mensageiros por todo o Israel. "Reúnam-se todos no Monte Carmelo." O profeta Elias lançou um desafio. Imagine a cena. Pessoas de todo o Israel começaram a chegar ao Monte Carmelo. Estavam fracas devido a anos de má nutrição, exaustas de tanto lutar pela sobrevivência, mas vieram, milhares delas, porque tinham ouvido falar do dramático desafio de Elias ao rei e aos profetas de Baal. O próprio Monte Carmelo era significativo. Era um lugar alto,
visível de todos os lados, também estava associado ao culto a Baal. Havia altares dedicados a Baal naquela montanha. Elias estava levando a luta ao território inimigo. Quando todos estavam reunidos, o povo, o rei Acabe, os 450 profetas de Baal, os profetas de Azerá aparentemente não compareceram. Elias deu um passo à frente para discursar à multidão. Suas primeiras palavras foram direto ao ponto central do problema de Israel. Até quando vocês ficarão indecisos entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Até quando vocês vão ficar indecisos entre duas opiniões? Esse era o problema de Israel. Eles não eram totalmente comprometidos com Baal, mas também não eram totalmente comprometidos com o Senhor. Eles tentavam conciliar os dois, adorando ambos, jogando em ambas as direções, mantendo suas opções em aberto. E Elias dizia: chega, hoje vocês escolhem um ou outro. Chega de hesitação. Chega de ficar em cima do muro. A Bíblia diz que o povo não disse nada. Consegue imaginar aquele momento de silêncio? Milhares de pessoas sem saber o que dizer, incomodadas por serem forçadas a fazer essa escolha, ainda querendo evitar se comprometer totalmente com qualquer um dos lados. Então Elias explicou o que aconteceria a seguir. Ele e os profetas de Baal preparariam cada um touro para o sacrifício, colocariam os touros em altares, mas não acenderiam fogo. Então os profetas de Baal invocariam o seu Deus, e Elias invocaria o Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. O povo concordou. O que você diz é bom. Eles estavam dispostos a assistir a esse teste. Aquele cujo Deus enviasse fogo para queimar o sacrifício provaria ser real. Era um teste simples, claro e dramático. Elias disse aos profetas de Baal que fossem primeiro. Eles prepararam o touro, colocaram-no sobre o altar e começaram a invocar Baal para que enviasse fogo. Baal, responde-nos! Gritavam, dançaram ao redor do altar, cantaram, suplicaram. Baal, responde-nos! Baal, responde-nos! A manhã passou, horas se passaram, nada aconteceu, nenhum fogo, nenhuma resposta. O altar permaneceu ali, intocado, o sacrifício aquecendo ao sol, mas sem queimar. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Esta é uma das passagens mais sarcásticas de toda a Bíblia. Gritem mais alto! Exclamou Elias. Certamente ele é um Deus. Talvez esteja pensativo, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Imagine a cena. Elias parado ali, calmamente, zombando de 450 profetas cada vez mais desesperados. A multidão assistindo, provavelmente alguns rindo agora do fracasso dos profetas, e os próprios profetas gritando cada vez mais alto, ficando cada vez mais frenéticos. Eles chegaram a se cortar com espadas e lanças, como era seu costume, até que o sangue jorrasse. Profetizaram freneticamente. Enlouqueceram, mas nada aconteceu. A Bíblia diz claramente: não houve resposta, ninguém respondeu, ninguém prestou atenção. Chegou a tarde. Nada. Os profetas de Baal estavam exaustos, ensanguentados e roucos de tanto gritar. E seu altar permanecia frio. Seu Deus não havia respondido. Finalmente, conforme a noite se aproximava, chegou a vez de Elias. E o que ele fez em seguida foi tão dramático, tão ousado, tão aparentemente insano, que todos que assistiam
Devem ter pensado que ele havia perdido a cabeça, mas descobriremos o que aconteceu a seguir no próximo capítulo. Por ora, imagine esta cena: uma montanha repleta de pessoas, um grupo exausto de profetas fracassados, um rei observando ansiosamente e um profeta do Senhor, calmo e confiante, prestes a fazer algo que mudaria tudo. Se você está gostando desta jornada pela história de Elias, lembre-se de se inscrever neste canal para mais conteúdo aprofundado que o ajudará a relaxar e refletir no final do dia. E clique no botão Gostei se estiver apreciando essa história até agora. O que acontece a seguir é o clímax do confronto de Elias com Baal, e é absolutamente espetacular. Capítulo 8. O desafio que decidiria tudo. Os profetas de Baal falharam completamente. Horas de gritos, danças e até automutilação não produziram nenhum resultado, nenhum fogo, nenhuma resposta, nenhum sinal de que seu Deus existia ou se importava. A multidão que assistia no Monte Carmelo viu com seus próprios olhos que Baal era impotente. Agora era a vez de Elias, e ele ia garantir que quando Deus respondesse, ninguém pudesse duvidar que se tratava de um milagre. Elias chamou todo o povo para perto. Ele queria que vissem tudo o que estava prestes a fazer. Primeiro, ele reparou o altar do Senhor que havia sido destruído. Isso por si só já era significativo. Outrora havia adoração correta a Deus naquela montanha, mas ela fora destruída durante a campanha de Jezabel para eliminar a adoração ao verdadeiro Deus. Elias estava restaurando o que havia sido quebrado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, representando toda a nação que havia sido unida sob Deus antes de se dividir em reinos do norte e do sul. Isso servia como um lembrete de quem eles deveriam ser, um povo sob um Deus. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar. Depois, arrumou a lenha sobre ele, cortou o touro em pedaços e o colocou sobre a lenha, assim como os profetas de Baal haviam feito com seu sacrifício. Mas então Elias fez algo que pareceu absolutamente insano. Ele mandou que homens cavassem uma vala ao redor do altar, uma vala grande o suficiente para conter cerca de 4 galões de água. Então ele disse: encham 4 grandes jarros com água e derramem sobre a oferenda e sobre a lenha. Água! Lembrem-se, este era o 3º ano de seca severa. A água era preciosa, a água era escassa. Cada gota era necessária para beber, para sobreviver, e Elias estava prestes a desperdiçar litros dela, derramando-a sobre seu sacrifício. Mas ele não havia terminado. Depois de derramarem 4 jarros de água sobre o altar, encharcando a madeira e a carne, Elias disse: façam de novo. Então eles fizeram de novo, derramando mais água preciosa sobre o altar já molhado. E então, inacreditavelmente, Elias disse: façam uma 3ª vez. Eles despejaram uma 3ª rodada de água, 12 jarros no total, até que a madeira estivesse completamente saturada, a carne pingando água e a água escorresse e enchesse a vala ao redor do altar. Por que Elias faria isso? Pense bem, se ele pretendia simular um milagre, se tivesse escondido brasas na lenha ou planejado algum truque, encharcar tudo com água arruinaria tudo. Nenhum fogo normal conseguiria queimar com tanta água. Lenha molhada não queima. Carne molhada não pega fogo. Elias estava tornando impossível que alguém alegasse trapaça posteriormente. Ele estava eliminando toda explicação natural possível para o que estava prestes a acontecer. Quando Deus respondesse,
seria inegável. Ao cair da noite, na hora do sacrifício vespertino, Elias deu um passo à frente. A multidão silenciou. Até mesmo os profetas fracassados de Baal cessaram o clamor. Todos observavam enquanto aquele profeta solitário se preparava para invocar seu Deus. E Elias orou, sem gritar, sem dançar, sem se cortar. Sua oração foi simples, direta e poderosa. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que estás a converter os seus corações. Só isso, sem dramatização, sem horas de súplicas, apenas uma oração simples pedindo a Deus que se revele para que as pessoas conheçam a verdade e voltem para Ele. E então aconteceu. Fogo caiu do céu, não uma pequena faísca, não uma pequena chama que crescia gradualmente. O fogo explodiu do céu e consumiu tudo: o sacrifício, a madeira, as pedras, a terra e até a água na vala. Tudo foi consumido instantaneamente por uma explosão de fogo divino. As pessoas que assistiam prostraram-se com o rosto em terra e gritaram: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Repetiam isso sem parar. Não havia mais hesitação. Não havia mais como servir a Deus e a Baal. Tinham visto a prova inegável de quem era o verdadeiro Deus. Foi nesse momento que tudo mudou. Depois de 3 anos de seca, depois de anos de Israel mergulhando na idolatria, depois da influência de Jezabel e suas centenas de profetas, a nação finalmente testemunhou algo que não podia ser negado nem explicado. Deus se manifestou com poder inegável, mas Elias ainda não havia terminado. Ele ordenou ao povo: prendam os profetas de Baal, não deixem ninguém escapar. O povo obedeceu, capturando todos os 450 profetas que haviam falhado tão espetacularmente. Elias os levou para o vale de Quizon, e lá foram executados de acordo com a lei que determinava a morte dos falsos profetas. Isso pode parecer cruel para os leitores modernos, mas é importante entender o que estava em jogo. Esses profetas estavam afastando Israel de Deus, ensinando o povo a adorar ídolos e corrompendo a nação espiritualmente. Eles se alimentaram à mesa de Jezabel, enquanto o povo passava fome. Eles promoveram mentiras enquanto alegavam falar em nome de Deus. A execução foi um julgamento pelo papel que desempenharam na ruína espiritual de Israel. Após derrotar os profetas de Baal, Elias se voltou para o rei Acabe com uma mensagem surpreendente: vá, coma e beba, pois já se ouve o som de uma forte chuva. O som da chuva. O céu ainda estava sem nuvens. O ar ainda estava seco, mas Elias podia ouvi-la chegando. Ou melhor, Deus lhe havia dito que ela chegaria, e Elias acreditou nisso tão completamente que falou dela como se já tivesse chegado. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele voltou a orar, mas agora orava pela chuva que Deus havia prometido. Ele disse ao seu servo: vá e olhe para o mar. O servo foi, olhou e voltou dizendo: não há nada lá. Elias disse: volte 7 vezes. Isso aconteceu repetidas vezes. O servo olhava, não via nada e voltava.
E cada vez Elias o mandava de volta. 6 vezes o servo voltou dizendo que não havia nuvens nem sinal de chuva. Mas na 7ª vez, o servo relatou: uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, está se elevando do mar. Isso foi tudo o que Elias precisava ouvir. Ele mandou dizer a Acabe: prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Uma pequena nuvem foi suficiente. A chuva estava chegando. E aconteceu. A Bíblia diz que o céu escureceu com nuvens.